Eiji Tsuburaya, nascido com o nome de Eiichi Tsuburaya, foi o criador de Ultraman e um dos maiores pioneiros dos efeitos especiais no cinema e na televisão japonesa. Ele é conhecido mundialmente como o pai do Tokusatsu e co-criador da franquia Godzilla. Nasceu em 7 de julho de 1901 e algumas fontes registram 10 de julho, na cidade de Sukagawa, na província de Fukushima, Japão. Perdeu a mãe aos 3 anos e foi criado pela avó e pelo tio. Desde criança era fascinado por aviação, modelismo e cinema. Aos 18 anos, em 1919, entrou para a indústria cinematográfica como assistente de câmera na companhia natural Color Motion Pictures, em Kyoto, e trabalhou como cameraman e editor em vários filmes mudos da década de 1920, desenvolvendo técnicas inovadoras de filmagem e efeitos especiais por conta própria. Serviu no Exército Imperial Japonês entre 1921 e 1923 como fotógrafo e aviador. Em 1930 casou-se com Masano Araki e teve 3 filhos, Hajime, Noboru e Akira. Uma das filhas dele morreu ainda criança. Ao longo dos anos de 1930 e 1940, trabalhou em estúdios como Nikatsu, JO Studios e a partir de 1937 na Toho Company, onde criou o departamento de efeitos especiais da empresa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tsuburaya dirigiu efeitos para filmes de propaganda como A Guerra no Mar do Havaí e a Malásia de 1942, e após a guerra foi temporariamente afastado da Toho por causa desses trabalhos, mas voltou em 1950. Seu grande marco veio em 54, quando criou os efeitos especiais de Godzilla, o primeiro filme da franquia, usando técnicas de switch-motion, que eram atores dentro de fantasia de monstros e maquetas. Ele deu vida ao icônico monstro inspirado em King Kong. O filme foi um sucesso e lançou o gênero Kaiju, um gênero de monstros gigantes. Ele trabalhou em mais de 250 filmes ao longo da carreira, incluindo clássicos como Rodan, de 1956, Mothra, 1961 e King Kong vs Godzilla, de 1962, além de muitos outros. Suas inovações técnicas, como o uso de impressoras ópticas, projeção traseira, miniaturas e sobreposições, revolucionaram o cinema japonês e influenciou diretores do mundo todo como Steven Spielberg e George Lucas. Em 1963, aos 62 anos, Eiji Tsuburaya fundou a Tsuburaya Productions, inicialmente chamado de Tsuburaya Special Effects Production, junto com sua família. Ele queria levar os efeitos especiais para a televisão. Em 1965, estreou Ultra Q, uma série de mistérios com monstros, e no ano seguinte, em julho de 1966, lançou Ultraman, a série que mudou tudo. Um gigante prateado, vindo do espaço, que luta contra monstros e invasores alienígenas para proteger a Terra. Ultraman foi um fenômeno de audiência no Japão, e a primeira série live action japonesa de grande sucesso exportada para o mundo inteiro. Em seguida vieram Ultra Seven de 67 e outras produções como Bosca, o Monstro Amigável. Tsuburaya supervisionava tudo pessoalmente, exigindo qualidade alta mesmo com o orçamento limitado da TV. Eiji Tsuburaya faleceu em 25 de janeiro de 1970, aos 68 anos, em Ito, em Shizuoka, vítima de angina de peito agravada por asma, e foi enterrado no cemitério católico de Fusho, pois ele mesmo havia se convertido ao catolicismo anos atrás. Pouco antes de morrer, ele ainda escrevia roteiros e planejava novos projetos. O seu legado continua vivo. A Tsuburaya Productions segue produzindo a franquia Ultraman até hoje, mais de 50 anos depois. E ele recebeu prêmios póstumos como Ordem do Tesouro Sagrado em 2025 e tornou-se o primeiro japonês a entrar no Hall da Fama da Sociedade de Efeitos Visuais dos Estados Unidos. Há um museu dedicado a ele em Sukagawa, foi aberto em 2019, e seu trabalho é comparável ao de Walt Disney no impacto cultural. Eiji Tsuburaya não só criou monstros e heróis gigantes, ele deu ao mundo a imaginação e a alegria do Tokusatsu, influenciando gerações de fãs de ficção científica e efeitos especiais. Ultraman e Godzilla são eternos graças ao seu gênio visionário. Detalhes sobre a criação de Ultraman, a série de 1966. A criação de Ultraman foi um marco na história do Tokusatsu e da televisão japonesa, e começou com a visão de Eiji Tsuburaya, o pai do Tokusatsu, após o enorme sucesso da sua primeira série de TV, Ultra Q.
O contexto de Ultra Q para Ultraman. Ultra Q estreou em janeiro de 1966 em episódios em preto e branco e foi o primeiro grande sucesso de monstros na TV japonesa. Mostrava humanos comuns enfrentando fenômenos misteriosos e kaijus, mas sem um herói gigante. Em março de 65, o produtor da TBS, Tokyo Broadcasting System, Takashi Shikakoi, viu episódios pilotos de Ultra Q e pediu a Tsubaraya Productions uma série sucessora. A TBS impôs 4 condições claras: produções em cores para exportação nacional, uma organização oficial que impulsionasse as histórias, um herói kaiju, gigante herói capaz de lutar de igual para igual contra os monstros, e manter pelo menos um ator de Ultra Q no elenco. Eiji Tsubaraya aceitou o desafio e decidiu adicionar um gigante alienígena como protagonista, algo inédito na TV. Evoluções dos conceitos iniciais. O primeiro conceito, no fim de 65, envolvia um kaiju amigável, com design de pássaro mitológico, que era inspirado na lenda do Karatsu Tengo, e que se fundia com o humano e mudava de tamanho. No entanto, o herói era muito monstruoso, a TBS rejeitou e achou muito parecido com um vilão. O segundo conceito surgiu em 66, que era um alienígena humanoide de um planeta destruído e que se fundia com um humano morto, para salvá-lo. O design inicial era uma armadura vermelha, e o herói usava um Flash Beam, que era o precursor da Beta Capsule. A versão final, Eiji Tsubaraya exigia um visual mais nobre, humano e cósmico para diferenciar claramente o herói dos monstros. O nome mudou de Redman para Ultraman em 10 de março de 66. O Ultra veio da ideia de algo além do comum e mantinha ligação espiritual com o Ultra Q. Design e equipe criativa. Design do Ultraman, Tou Narita, escultor que trabalhou na Torre. Inspirado na harmonia grega e no cosmos, criou o visual prateado, elegante e icônico, com o Color Timer no peito para indicar o limite de energia. Ideia prática de orçamento e narrativa. A máscara e o traje final foram esculpidos por Akira Sasaki. Roteirista principal, Tetsu Kinjo, planejamento e histórias. Eiji Tsubaraya supervisionava pessoalmente efeitos especiais e direção geral. Outros escritores eram Shinichi Sekizawa, Masahiro Yamada, Shozo Ehara, dentre outros. A produção e seus desafios. Início da filmagem se deu em meados de março de 66. O orçamento foi entre 4,5 milhões e 4,7 milhões de ienes por episódio, que era muito alto para a época, quase o dobro de Ultra Q. As técnicas utilizadas foram Switchmation, miniaturas, projeções e óptica manual, e foi filmado em 35mm para efeitos especiais, depois reduzido para 16 na exibição. Os desafios incluíam orçamento apertado, fantasias pegando fogo e retrabalhos, e debates internos sobre o tom, se seria sério como Ultra Q ou mais leve e infantil. E a equipe era pequena e sobrecarregada. A estreia e o impacto imediato. O especial de pré-estreia The Birth of Ultraman, ou O Nascimento de Ultraman, em 10 de julho de 66, que foi um evento ao vivo seguido de clipes. E também houve a série oficial, que estreou em 17 de julho de 1966 na TBS com 39 episódios até 9 de abril de 67. A audiência do primeiro episódio foi algo em torno de 34,4%, média de 36,8% e pico de 42,8%, e foi o segundo seriado colorido da TV japonesa. Tornou-se a primeira série live action japonesa a ser exportada para o mundo todo e gerou uma franquia que dura até hoje. Ultraman nasceu da combinação perfeita entre a experiência de Eiji Tsubaraya como Godzilla, a demanda da emissora por ação colorida e a vontade de criar um herói que transmitisse esperança e admiração pelo universo em tempos turbulentos. O resultado foi um fenômeno cultural que mudou para sempre a televisão e os efeitos especiais.